Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O canal Joelevista está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pelo CPD. Estamos no terceiro trimestre de 2025, cujo tema é a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Estamos na lição 2, a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. E o textual diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos, capítulo 2, versículo 42. E a verdade prática. A Igreja de Jerusalém, como igreja-mãe, tornou-se um exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. E a leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 2, versículo 37 ao versículo 47. Não vamos estar lendo para poder ganhar tempo. Vamos para a introdução. Por ser igreja-mãe, Jerusalém torna-se um modelo para as demais igrejas que foram implantadas. É de Jerusalém que parte as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. A Igreja de Jerusalém já nasce forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos. Essa igreja é bem alicerçada. Isso fica claro no ministério da palavra, a quem os apóstolos se devotaram inteiramente e ao exercício dos diversos dons que abundavam no seu meio. É, portanto, uma igreja da palavra e do Espírito. E mais, é uma igreja onde a observância das ordenanças de Cristo é praticada na esfera do culto cristão. Assim, a igreja cristã primitiva exibe marcas que se tornaram um padrão para todas as igrejas em todas as épocas e lugares. Então, aqui nós vamos estar estudando essa lição interessante, que fala sobre a igreja em Jerusalém como doutrina e comunhão e fé. E isso é um modelo para ser seguido. E a igreja hoje, no qual nós fazemos parte, ela se originou lá no princípio, depois do derramamento no dia de Pentecostes, derramamento do Espírito Santo. Então ali a igreja começou a ser inaugurada e se expandida. E as doutrinas dos apóstolos, ela é a base no qual todas as igrejas hoje, ela se espelha e segue os seus ensinamentos. Vamos para o primeiro tópico. O primeiro tópico é uma igreja com sólido alicerces. E o primeiro subtópico, uma igreja com fundamentos doutrinários. A igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. Lucas diz que antes de ascender aos céus, Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinos dos apóstolos. É exatamente isso que o livro de Atos diz da primeira igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a repetir o caráter de Cristo. A igreja verdadeira precisa estar firmada na doutrina. Desde o início, a igreja de Jerusalém se destacou pela fidelidade e aos ensinamentos dos apóstolos, transmitido diretamente por Jesus. E essa doutrina não vinha de opiniões ou tradições humanas, mas era inspirada pelo Espírito Santo e fundamentada nas palavras de Cristo.
A Bíblia afirma que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, o que nos mostra que não era uma momentânea, mas um compromisso constante, diário, prático, com a verdade. Uma igreja sem doutrina sólida, ela perde sua identidade espiritual e facilmente se deixa levar por ventos de falsa doutrina. O apóstolo alerta em Efésios 4,14 que não devemos ser como meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Infelizmente, muitas igrejas hoje têm priorizado entretenimento, emocionalismo, isso é pura verdade, e uma experiência superficiais, deixando de lado o ensino sistemático da palavra de Deus. Isso gera crente fraco, imaturo, e facilmente enganado. Jesus deixou claro que aqueles que permanecem em sua palavra são verdadeiramente seus discípulos, o que conhecerão a verdade e a verdade os libertará. João 8, 31 e 32. Portanto, uma igreja verdadeiramente cristã é aquela que forma discípulos bem instruídos, que conhece as Escrituras, sabe no que crê e vive de acordo com os princípios do reino de Deus. E a doutrina não é algo opcional, mas essencial para moldar o caráter do cristão, fortalecê-lo e espiritualmente prepará-lo para enfrentar os desafios da vida. Segundo subtópico, perseveravam na doutrina dos apóstolos. A expressão diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem discipulada. A palavra doutrina traduz o termo grego de didaché, que significa ensinar e instruir. Tem a ver, portanto, com o discipulado cristão. O discípulo é alguém que consegue reproduzir, isto é, levar adiante o que aprendeu de seu mestre. Os apóstolos aprenderam de Cristo, a igreja cristã primitiva aprendeu dos apóstolos, e agora vivia isso a fim de transmitir a outros o que aprendeu. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco discipular. A perseverança da doutrina dos apóstolos, mencionada em Atos 2,42, revela uma prática essencial e para a saúde espiritual da igreja, que é o discipulado. E a palavra doutrina, do grego didaché, carrega exatamente essa ideia de ensino e transmissão de conhecimento e formação espiritual. E a igreja de Jerusalém não era apenas um grupo de pessoas reunidas para cultuar, mas com comunidade comprometida com aprendizado contínuo das verdades ensinadas pelos apóstolos, que por sua vez havia recebido diretamente de Jesus. E esse processo de discipulado era fundamental, pois permitia que cada crente não apenas absorvesse o ensino, mas também se tornasse capaz de reproduzi-lo, formando outros discípulos. O verdadeiro discípulo não é aquele que simplesmente ouve, mas aquele que aprende e pratica e transmite o que recebeu. Foi exatamente isso que Jesus ordenou em Mateus capítulo 28, versículo 19 até o versículo 20, quando disse: portanto, ide e ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Esse padrão foi seguido pela igreja primitiva e é que ele deve ser mantido até nos dias de hoje. No entanto, quando a igreja falha nesse compromisso com o ensino e com o discipulado, surgem sérias consequências. Crentes despreparados, sem conhecimento da palavra, e tornam-se vulneráveis ao erro e ao engano e às heresias.
Exatamente como Paulo advertiu, está lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 até o versículo 4, ao dizer que viria um tempo em que muitos não suportaria a sã doutrina e se voltaria às fábulas. A tragédia espiritual se instala quando a igreja deixa de ser um ambiente de formação e se torna apenas um espaço de reuniões espontâneas. Então, sem compromisso real com o crescimento espiritual dos seus membros. Por isso, perseverar na doutrina não é uma opção, mas uma necessidade urgente e inegociável. E a missão da igreja não se resume a reunir pessoas, mas formar discípulos que conheçam a Cristo, que vivam segundo os seus ensinamentos e que sejam capazes de ensinar outros, mantendo viva a chama da fé e da verdade em cada geração. Vamos para o terceiro subtópico: uma igreja relacional e piedosa. A igreja de Jerusalém perseverava na comunhão. A maioria dos intérpretes entende que a palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, é uma referência às relações interpessoais dos primitivos cristãos. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Assim, perseverar na comunhão tem o sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos. Tem a ver com o modo de vida dos crentes. Sem cultivo de relações interpessoais fortes, a igreja cai em um mero ativismo. Há muita atividade, mas sem calor humano, que caracteriza a verdadeira vida cristã. A mesma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão era a mesma igreja que vivia em oração. A igreja de Jerusalém orava. Assim, Pedro e João foram ao templo na hora nona de oração. Os apóstolos estabeleceram como prática dedicar-se à oração. E a igreja reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, se dedicava à oração. A igreja de Jerusalém se dedicava, se destacava não apenas por sua firmeza na doutrina, mas também por ser uma comunidade profundamente relacional, piedosa. O termo grego koinonia, conforme foi lido, traduzido como comunhão, carrega a ideia de participação mútua, companheirismo e partilha de vida. Isso significava que os irmãos da igreja primitiva cultivavam relacionamento sincero, onde havia cuidado, amor, auxílio e encorajamento sincero. Então eles entendiam que fazer parte da igreja não era apenas frequentar as reuniões, mas caminhar junto, compartilhando alegrias, dificuldades e, acima de tudo, a fé em Cristo. Perseverar na comunhão é dedicar-se intencionalmente à construção de vínculos que refletem o amor de Deus. Infelizmente, quando uma igreja perde essa dimensão relacional, ela corre risco de se transformar em uma instituição fria, marcada apenas por eventos, atividade e rotina sem vida espiritual. Nesse cenário, o ativismo substitui o relacionamento e os membros passam a ser meros frequentadores, desconectados uns dos outros e sem experiência genuína do amor cristão. Por isso o apóstolo Paulo exorta em Romanos 12:10: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O amor, a empatia e o serviço mútuo são marcas incontestáveis de uma igreja viva e saudável. Além de relacional, aquela igreja era também uma comunidade piedosa, marcada pela prática e constante da oração. Eles entendiam que a comunhão com Deus era tão essencial quanto a comunhão entre os irmãos. E a oração fazia parte da vida da igreja.
Atos 3:1 mostra Pedro e João subindo ao templo na hora nona para orar, demonstrando que a vida de oração era uma prática natural e indispensável. O apóstolo, também os apóstolos, assim, ao enfrentarem muitas demandas do ministério, estabeleceram como prioridade a dedicação à oração e ao ministério da palavra, revelando que uma igreja forte espiritualmente é uma igreja que ora. Esse compromisso com a oração era apenas individual, mas coletivo, não era apenas só individual, mas era coletivo. Quando Pedro foi preso, por exemplo, a igreja se reuniu na casa de Maria, mãe de Marcos, para orar insistentemente por sua libertação. Isso evidencia que a piedade e a dependência de Deus eram pilares fundamentais da vida da igreja. Uma igreja que não ora, perde sua força espiritual, enfraquece diante das lutas e se distancia da vontade de Deus. Vamos para o segundo tópico: uma igreja observadora dos símbolos cristãos. E o primeiro subtópico, o batismo. Após o primeiro sermão do apóstolo Pedro na igreja de Jerusalém, e como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Naquela época, a primeira igreja batizava quem se convertia. Ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus e que ele era um dos principais símbolos de fé cristã. O batismo era um dos primeiros passos da fé cristã, um rito de entrada para a nova vida em Cristo. Mas para ser batizado, a pessoa precisava ter se arrependido dos seus pecados e crido em Jesus. Era preciso ter consciência do sentido desse símbolo da fé. Assim, o batismo era um testemunho público de que a pessoa havia se convertido. Por meio dele, os cristãos de Jerusalém mostravam ao mundo que sua vida agora era diferente e que eles tinham uma nova vida em Cristo. Desde os primeiros dias da igreja primitiva, como vemos no relato de apóstolo de Atos, capítulo 2, versículo 38, ele foi estabelecido como uma resposta natural e necessária ao arrependimento à fé em Jesus Cristo. O apóstolo Pedro deixou claro que, ao se arrepender, cada pessoa deveria ser batizada como expressão de sua decisão por Cristo e como sinal de que seus pecados foram perdoados. O batismo, portanto, não é apenas um ato simbólico, mas uma pública declaração de que alguém rompeu com o mundo e assumiu o compromisso com Deus. Ele simboliza a morte do velho homem sepultado com Cristo e o nascimento de uma nova criatura ressuscitada para uma nova vida, como ensina o apóstolo Paulo em Romanos 6,4. É impossível dissociar o batismo verdadeiro da fé e do arrependimento genuíno, pois ele não tem valor se não for precedido pela conversão sincera. Por isso, na prática da igreja primitiva, não se batizava em criança ou pessoa sem impedimento, pois o batismo exige consciência, fé e arrependimento. A pessoa batizada está distante, ou melhor, está diante da igreja. Está diante da igreja, declarando que morreu para o pecado e que deseja viver em novidade de vida, guiada pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo. É importante lembrar que o próprio Senhor Jesus, mesmo sendo sem pecado, quis ser batizado, deixando-nos exemplo de obediência, conforme está lá em Mateus capítulo 3, versículo 13 ao versículo 17. Vamos para o segundo tópico, subtópico, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é outra ordenança dada por Jesus e que foi observada pela igreja de Jerusalém. E perseveravam no partir do pão.
A maioria dos estudiosos concorda que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. Donald Gay, um dos principais mestres do pentecostalismo britânico, disse que quando é tomada corretamente, a ceia leva a igreja ao próprio coração de sua fé, ao próprio centro do Evangelho, ao objetivo supremo do amor de Deus. Portanto, quão abençoado é esse partir do pão. Parece provável que os primeiros cristãos, combinando essa ordenança simples com a festa do amor de sua refeição comum, lembravam assim a morte do Senhor todos os dias. A ceia do Senhor ocupa um lugar de grande importância na vida da igreja, pois é um ato que mantém viva a lembrança do sacrifício de Jesus e reafirma a comunhão dos crentes com Deus entre si. Ao participarem do partir do pão, os discípulos mantinham-se conscientes de que sua redenção custou o sangue do Filho de Deus e que viver em comunhão era uma expressão dessa graça recebida. E a ceia não é apenas um momento de memória, mas também um tempo de reflexão e compromisso. Cada elemento que compõe esse ato carrega um simbolismo poderoso. O pão representa o corpo de Cristo, que foi entregue, e o cálice representa o seu sangue, que foi derramado como selo da nova aliança. Ao tomarmos desse elemento, declaramos que pertencemos ao povo de Deus e que somos participantes das promessas feitas através do sacrifício do Calvário. Contudo, participar da ceia exige responsabilidade espiritual. A palavra de Deus orienta que cada um examine a si mesmo antes de participar. Está lá em 1 Coríntios 11, 28. Isso nos lembra que não se trata de um costume religioso qualquer, mas de um encontro reverente com Deus que nos selou, nos salvou. E a ceia também é um momento de unidade, pois revela que, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo Jesus, chamado a viver em amor, perdão, comunhão sincera. E além disso, a ceia do Senhor não apenas aponta para o passado, quando Jesus deu a sua vida por nós, mas também projeta o nosso olhar para o futuro. Cada vez que participamos dela, estamos anunciando que Jesus voltará, como afirma 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. E essa esperança renova a nossa fé e fortalece nosso compromisso de viver de modo santo e irrepreensível, até o dia em que estaremos reunidos com Ele nas bodas do Cordeiro. Vamos para o terceiro tópico, uma igreja modelo. E o primeiro subtópico, uma igreja reverente e cheia de dons. É dito da igreja de Jerusalém, em cada alma havia temor. A palavra grega traduzida como temor é phobos, que também significa reverência, respeito pelo sagrado. Havia forte sentimento da presença de Deus. Havia um clima da presença do sagrado, do que é santo. O mesmo sentido que teve Moisés quando o Senhor mandou tirar os sapatos dos pés, porque o lugar é terra santa. Precisamos aprender com a primeira igreja. Não podemos perder o respeito pelo sagrado. Lucas destaca que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Sinais, quer dizer, peras, e maravilhas, semion. Então, são as mesmas palavras usadas pelo apóstolo Paulo para se referir aos dons do Espírito Santo que se manifestavam em suas ações missionárias. Os dons espirituais ornamentavam a igreja cristã primitiva. A igreja de Jerusalém se destacava por viver profundamente marcada pela reverência e pela manifestação do poder de Deus.
Quando Lucas afirma que em cada alma havia temor, ele não está falando de medo comum, mas de um profundo respeito pela presença de Deus. É uma consciência viva do sagrado. E esse temor não era algo forçado, não, mas nascia da convicção de que Deus estava no meio deles, agindo de forma real e poderosa. Era o mesmo sentimento que tomou conta de Moisés diante da sarça ardente, quando ouviu do Senhor que o lugar onde estava era a terra santa. A igreja primitiva nos ensina que a presença de Deus deve gerar em nós reverência, quebrantamento e profundo respeito pelas coisas espirituais. Infelizmente, muitos de nossos dias parece ter perdido essa percepção do que é santo. Vivemos em uma geração em que muitas das vezes banaliza a fé, trata as coisas de Deus com irreverência e transforma um momento sagrado em simples formalidade ou espetáculo. No entanto, olhando para a igreja de Atos, entendemos que uma igreja cheia do Espírito Santo é também uma igreja que vive em temor, onde cada culto, cada oração e cada reunião são encarados como encontros com o Deus vivo, o Todo-Poderoso. E além dessa reverência, era notável que os dons espirituais operavam de maneira abundante na vida da igreja. O texto diz que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, revelando que o Espírito Santo confirmava a pregação do Evangelho com manifestações sobrenaturais. E esses sinais não eram apenas demonstrações de poder, mas serviam como testemunho de que Jesus estava vivo e que sua palavra era verdadeira. Assim como o apóstolo Paulo também afirmou que sua obra missionária foi acompanhada de poder, de sinais e prodígios. A igreja primitiva experimentava diariamente os dons como parte natural da vida cristã. O importante é compreender que esses dons não eram privilégio apenas dos apóstolos, mas estava disponível para toda a igreja, como Paulo explica em 1 Coríntios 12. Eles não existiam para exaltar as pessoas, mas para a edificação do corpo de Cristo, para socorrer os necessitados, fortalecer os crentes e confirmar a pregação do Evangelho. Portanto, a igreja verdadeiramente cheia do Espírito é aquela que cultiva e tanto reverência quanto a operação dos dons, pois ambos caminham junto no propósito de glorificar a Deus. Vamos para o segundo subtópico, uma igreja acolhedora. Dentre muitas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento aparece como uma das suas principais. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora. A igreja de Jerusalém é um modelo de igreja acolhedora. Além de estar junto, o texto bíblico diz que naquela igreja todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Não é fácil partilhar, muito menos acolher. Nossa tendência é de nos fechar em nosso mundo e deixar de fora a quem achamos ser inconveniente. Numa igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos e parte do grupo sente acolhido em parte do grupo. O acolhimento é uma característica indispensável na vida de uma igreja que deseja viver segundo os padrões estabelecidos por Deus. E a igreja de Jerusalém dá um exemplo claro desse princípio, pois vivia de forma que todos se sentiam verdadeiramente parte de uma grande família. O texto de Atos 2,44 afirma que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, demonstrando que não havia espaço para divisões. O egoísmo ou indiferença, que muitas vezes acontece em algumas reuniões se dizendo cristãos. A comunhão entre eles ia muito além da palavra ou formalidade. Era uma prática diária, visível e sincera,
fruto da ação do Espírito Santo em seus corações. Viver em comunhão não significa ausência de dificuldade, mas afinal partilhar exige renúncia, empatia e disposição para abrir mão dos próprios interesses em favor do próximo. O ser humano, por natureza, pende se isolar e selecionar quem quer o seu redor. E muitas vezes rejeitar aqueles que considera diferente ou inconveniente. Contudo, a igreja, como povo de Cristo, é chamada a quebrar essas barreiras e oferecer ambiente onde todos sejam bem-vindos, amados e cuidados. Uma comunidade acolhedora é aquela em que cada pessoa se sente valorizada, aceita e, sobretudo, amparada nas suas necessidades espirituais, emocionais e até materiais. Isso não significa conveniência com o pecado, conivência com o pecado, mas sim o amor ao pecador, estendendo a mão, oferecendo apoio e guiando em direção à transformação que só Jesus pode operar. O apóstolo Paulo reforça esse princípio quando escreve: levai a carga um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6, versículo 2. Isso deixa claro que acolher é mais que simpatia. É um ato de obediência, amor cristão. E, além disso, uma igreja acolhedora repete o próprio caráter de Cristo, que nunca rejeitou aqueles que se aproximavam dele com um coração sincero. Jesus acolheu publicanos, pecadores, enfermos, marginalizados, oferecendo-lhes não só palavras de esperança, mas também transformação e vida abundante. Assim também deve ser a igreja no dia de hoje, um lugar onde todos possam encontrar refúgio, cuidado, apoio para crescerem na fé. Vamos para o terceiro e último tópico: uma igreja adoradora. A igreja de Jerusalém era também uma igreja adoradora, louvando a Deus. Louvando traduz o verbo grego ainel. É o mesmo termo usado para se referir aos anjos e pastores que louvavam a Deus por ocasião do nascimento de Jesus. É usado também para descrever o paralítico que louvava a Deus depois que foi curado junto à porta formosa do templo. É, portanto, uma expressão de júbilo e de gratidão. Louvar é muito mais que simplesmente cantar, é uma expressão de rendição e total entrega. É o reconhecimento da grandeza de Deus e de seus poderosos feitos. O exemplo bíblico afirma que eles estavam louvando a Deus. Utilizando o verbo grego ainel, o mesmo que descreve o louvor dos anjos na ocasião do nascimento de Jesus, conforme foi lido, é também uma atitude, e também a atitude do paralítico também, que após ser curado na porta formosa, entrou no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Isso revela que a adoração que brotava no coração daqueles crentes estava diretamente ligada à consciência dos feitos poderosos de Deus em suas vidas. Adorar não se limita a entoar cântico, embora o canto seja uma poderosa expressão de louvor. Mas mais do que isso é reconhecer quem é Deus, e sua majestade, sua santidade, sua fidelidade e seu amor. A verdadeira adoração nasce de um coração grato e quebrantado, e quem entende que tudo que possui, tudo que tem, tudo que vive, vem unicamente do Senhor. Quando uma igreja cultiva essa consciência, sua adoração se torna viva, sincera e agradável a Deus. A atitude adoradora da igreja primitiva refletia uma vida de plena comunhão com Deus. Eles não adoravam apenas nos momentos de reuniões, mas em seu viver diário. Suas palavras
ações e escolha demonstrava que Deus ocupava o primeiro lugar em suas vidas. Isso está alinhado com o poder, com que Jesus ensinou à mulher samaritana, quando disse que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Adorar, portanto, é algo que transcende os rituais e invade toda a existência do crente. Além disso, a adoração que se manifestava na igreja de Jerusalém estava intimamente conectada ao testemunho da presença de Deus entre eles. Uma igreja que adora de verdade se torna luz no meio da escuridão, porque revela por meio de sua vida a grandeza, a bondade e o poder de Deus. Não é por acaso que a continuidade do texto afirma que caía na graça de todo o povo, mostrando que a adoração impactava não só os crentes, mas também os que estavam de fora. Ser uma igreja adoradora é reconhecer a soberania de Deus, render-se a Ele, viver em santidade, testemunhar com atitude e palavra que Ele é digno de toda honra e glória. Quando o louvor se torna estilo de vida, a presença de Deus transforma corações e glorifica seu nome em tudo. Glória a Deus. Chegamos no final, vamos estar aqui só lendo a conclusão, que diz assim: vimos nesta lição algumas características que marcaram a primeira igreja. Frequentemente nos referimos a ela como a igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja de ideal modelo para todas as outras. De fato, ela é a igreja mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problema. Pelo contrário, veremos em outras lições que havia alguns bem desafiadores. Nada, contudo, que tire o seu brilho e nos impeça de nos espelharmos nela. Chegamos no final dessa segunda lição, desse terceiro trimestre, que fica aqui de lição, é que possamos espelhar na igreja de Jerusalém, que ele estava na doutrina, perseverava na doutrina dos apóstolos, e esse exemplo tem se seguido até no dia de hoje. E a igreja saudável, a igreja sadia, a igreja que cresce é aquela que permanece na doutrina dos apóstolos, porque essa que é a verdadeira doutrina, porque tem muitos que estão falsificando a palavra, está desvirtuando o que é verdadeiro, mas a igreja verdadeira é aquela que tem esse segmento dos apóstolos, onde a igreja de Jerusalém, como foi titulado na lição, que é a igreja mãe, e possamos cada vez mais guardar esses ensinamentos e que viemos ser uma igreja robusta, uma igreja cheia do poder de Deus. Ficamos por aqui. Eu agradeço a todos que nos assistiram e que vão nos assistir. Não deixe de estar dando um like, compartilhando, para que o YouTube venha reconhecer a importância desse trabalho no qual estamos fazendo, que é comentando as lições bíblicas editadas da Perseveradeira. Fica todo com Deus, na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.